Ok. Deixa eu só então. Pera aí só um pouquinho. Ok. Então tá. Então o Wellington então vai fazer aquela continha para nós. Deixa eu ver aqui. O Otávio e o Danilo estão aí. Tá tudo certo para vocês apresentarem de novo, o Otávio e Danilo? Sim, professor. Ok. André, conseguiu resolver lá aquela bagacinha? Então, professor, eu tava quebrando a cabeça aqui, mas não saiu nada, não. Tá bom, vamos aguardar Não mais um consegui, pouco. não. Tá bom, vamos aguardar mais um pouco. Depois você faz o seguinte, você me dá uma. Me chama no zap depois, em algum momento aí, pra gente ver o que, que você andou. Pra eu ver com você o que, que você andou encontrando, tentando e tal. Pra gente tentar ver isso aí junto, pra eu ver junto com você. Beleza? Tá bom. Ok. A Blenda e a Tatiane já. Ah, tá. A Blenda e a Tatiane. Bom, e aí depois a gente vai ver aqui a parada do Cassiano. O Otávio e o Danilo vão fazer meio que reapresentar, né, as coisas deles. Talvez não sobre tempo para Blenda, Tatiane. Com certeza, Cassiano, não vai dar tempo de se apresentar hoje. Você vai apresentar provavelmente amanhã. Tudo bem? O Cassiano, tá com nós aí? Tudo bem, beleza, ok. Vamos ver se vai dar para Brenda e para Tatiane contar para nós aí a questão aí do PVI, método de Euler e a descontinuidade. Não sei se vai dar tempo também, vamos ver, vai depender do Otávio e do Danilo aqui. E do Wellington que vai... Wellington, você vai começar a mostrar aquela conta para nós lá, porque ela é uma conta simples. Você conseguiu fazer ela então? Sim. Bom, acredito que esteja certo. Tá bom, não tem problema, vamos conversar, tá? Bom, e aí, como eu tinha comentado com vocês, Gustavo e Vinícius, Gustavo Garcia, Vinícius Santos, eu não tô conseguindo falar com eles. Eu tô mandando mensagem pelo Classroom para eles e eu não tô conseguindo conversar com eles. Aqui, ó, para deixar registrado. Vamos lá. Eu vou deixar registrado. É que eu não tô apresentando a minha tela para vocês. Deixa eu apresentar aqui também para vocês poderem ver. Bom, compartilhar. Eu estava falando inicialmente aí do Otávio, Danilo, André e tal, da galera aí toda, tá? E deixa eu mudar aqui agora a minha tela. E eu agora tô falando aqui, tela 3, compartilhar. Vamos lá, vamos ver. Ok, acho que agora vocês devem estar vendo a minha tela. Gustavo Garcia. E eu tenho mandado mensagem, já mandei 8 de abril, e agora mandei agora para eles. Né, 8 de abril, semana passada, que ia mostrar tal, não conseguiu, pedi, falei que agendei para quarta, que seria hoje. Ok? Como eu não tive resposta, eles não estão na sala, eu falei que ele vai ter que refazer o seminário. Mesma coisa para o Vinícius Santos. Tá? E aí, ao refazer o seminário, eles precisam daí responder as questões que eu pedi para eles responder, que eles não responderam. Bom, então agora eu vou parar minha apresentação aqui. Parar minha tela, né? Wellington, manda bala aí. Beleza, professor. Vou começar a apresentar aqui. Tá dando pra ver aí? Tá. Tá sim. Certo. Então, acho que semana retrasada, se não me engano, foi quando eu apresentei. Eu tinha mostrado essa integral aqui, essa igualdade, na prova da derivada de todas as ordens.
Aí foi pedido para desenvolver a conta daqui, dessa parte de cima, até essa parte de baixo. Foi pedido para mim. Então, começando aqui, eu vou pegar o que está dentro desses parênteses primeiro para resolver, que é 1 sobre... Esse símbolo feinho aqui é o zeta, eu não soube desenhar certinho na mão, mas acho que dá para entender. Então, eu vou pegar o que está dentro do parêntese, eu coloquei aqui as chaves para mostrar onde que eu vou resolver primeiro, para dar prioridade. Então, eu vou fazer a subtração das frações aqui. Vou multiplicar as diagonais e depois multiplicar os denominadores. Eu vou obter esse resultado aqui, multiplicando 1 sobre zeta menos z, menos 1 multiplicado por zeta menos z menos h, sobre a multiplicação dos denominadores. Eu vou obter isso aqui. O h sobre zeta menos z ao quadrado eu só permaneci. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu apliquei a mesma coisa do que está entre chaves e essa parte de fora. Então, eu vou multiplicar a diagonal, zeta menos z, menos zeta menos z menos h, por esse denominador aqui, zeta menos z ao quadrado. E aqui também, na diagonal secundária, fiz essa multiplicação, e nos denominadores eu apliquei a multiplicação também. Eu obtive essa parte bem grande. Logo em seguida, eu resolvi o que estava dentro dessas chaves. Eu distribuí esse sinal de menos para dentro desse parêntese. Aí eu obtive zeta menos z, menos zeta mais z mais h. Aí eu posso cortar zeta com menos zeta, menos z com mais z. Fica só o h. O restante permaneceu igual aqui, só abaixei. Tá, então eu obtive o h daqui e ele multiplicou por essa parte aqui. O restante também permaneceu igual. Tá. Aqui eu consegui colocar em evidência o h e zeta menos z. Se eu multiplicar aqui, que está dentro das chaves, eu vou voltar para essa parte. Eu coloquei evidência para poder cortar zeta menos z e zeta menos z no denominador. Então, cortando essas partes aqui, eu vou obter h e o que estava dentro das chaves aqui, multiplicado pelo que estava dentro das chaves. O denominador vai sumir, o zeta menos z, vou ficar só com zeta menos z menos h, multiplicado por zeta menos z ao quadrado. Aí eu vou resolver o que está dentro das chaves também agora. Igual foi feito aqui. Então, eu vou distribuir o sinal de menos também para dentro do parêntese. E vou conseguir cortar zeta com menos zeta, menos z com z, e vou ficar só com o h de novo. Então, multiplico h por h, vou obter h ao quadrado. O denominador permaneceu também, foi igual. Aí, eu obtive esse resultado aqui para o que está dentro do parêntese. Eu vou substituir agora na integral. Então, 1 sobre 2πh, integral contorno ao longo de c de f de zeta. Esse aqui eu só repeti lá de cima. Troquei o que está dentro do parêntese, pelo que eu obtive. Eu consegui jogar esse h para o outro lado da integral aqui, multiplicando por 1. Por que você pode jogar? Não é uma das propriedades, professor, poder fazer essa... Sim, é uma propriedade, mas qual propriedade? Não é uma propriedade das integrais poder fazer isso? Mas por que pode? Eu não me recordo certo, professor, a prova disso, mas... Tá bom. Eu lembro que eu fiz isso em, acho que um cálculo dos anteriores. Se fosse, deixa eu perguntar, se fosse z ao quadrado, você ia poder pôr pra fora? Z ao quadrado? Eu não sei exatamente, professor. Por ser um número complexo e tudo mais. Tá, mas e se fosse o zeta? O zeta? Acredito que sim. Tá bom. Aí eu multiplico por 1, corto o quadrado com o h de baixo. Aí eu vou obter o h sobre 2π, que eu cortei o quadrado, e esse h de baixo. E aqui,
como aqui é 1, faço essa multiplicação, consigo f de zeta sobre zeta menos e ao quadrado, zeta menos e menos h, que é justamente o que tem o resultado final aqui, que eu tinha que chegar. Vai lá embaixo, fazendo um favor. Uhum. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Isso, deixa aí um pouquinho. Tá, beleza. Deixa eu só mostrar um negócio pra você agora. Tá bom, ficou muito bom. Muito obrigado. Acho que ficou claro pra todo mundo. Se não ficou claro pra alguém aí, depois vocês perguntam pro Wellington, que agora ele já sabe explicar. Deixa eu apresentar um negócio pra você, Wellington. Beleza, vou parar a apresentação aqui, tá? Chegou aí, né? Sim, chegou. Olha só. Você separou essa parte que estava lá dentro da integral lá para poder fazer a conta. Tá perfeito, tá correto. É isso aí mesmo que tinha que ter feito. Só observando para você uma coisa aqui, ó, que coisa vai bem mais direto. Mas está correto o que você fez, está certinho o que você fez, tá? Só tô te mostrando um outro jeito de você fazer a conta. Não importa, o jeito que você fez está correto, está bem feito, você compreendeu, você entendeu e é isso que importa, tá? Mas olha só, você poderia ter pego o mínimo múltiplo comum direto de todas as três frações, que é esse cara que está aqui, tá? Por quê? Porque esse cara aqui divide ele, esse cara divide esse cara aqui, que é a outra parte da fração, tá? Esse cara aqui não divide esse cara, então eu vou multiplicar esse cara por esse aqui, que foi o que eu fiz, para aí que isso aqui agora possa dividir esse cara e esse cara, tá? Na real, o que você faz? Quando você está somando frações, por exemplo, 1/2 mais 1/4 mais 1/3, qual que é o mínimo múltiplo comum? 12. Bom, aí, só que o que você faz? A gente pode fazer assim, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 8, 24. Se 12 é o mínimo múltiplo comum, 24 divide os 3 ali, que é o produto dos 3. Tá certo? Então não precisaria ser o mínimo múltiplo comum, mas se for, já simplifica mais conta pra gente, tá? Então, via de regra, o que quando você tem uma coisa assim com incógnitas, assim, com letras, né, com uma coisa abstrata, você pode pegar o denominador, os 3 denominadores e multiplicar. Depois você dá uma olhada, ver se dá para simplificar alguma coisa. Por exemplo, se eu multiplicar aqui, ficaria zeta menos z ao cubo. Ah, o zeta menos z ao cubo vezes esse cara divide todo mundo. Divide. Mas melhor do que isso, o zeta menos z ao quadrado vezes esse cara também divide. Tá? Porque eu posso simplificar 1 zeta menos z. Bom, feito isso, então achamos aqui, esse é o mínimo múltiplo comum, beleza, ok, então tá. Vou pegar esse cara, dividir por esse aqui, vai sobrar este cara, pus ali. Menos, esse cara dividido por esse cara, vai sobrar um desse cara aqui e esse cara aqui. Porque eu peguei o quadrado aqui, dividi por esse cara, ficou só esse cara aqui elevado a 1. Menos esse cara dividido por esse cara. Vai ficar esse cara, vezes o H. Ok, feito isso. Agora observe o seguinte, ó. Esse cara é esse cara. Um vezes o outro. Dá esse cara aqui. Esse está com sinal de mais. Aqui está com sinal de menos. Então esse cara eu cancelei aqui com esse. Depois vai ficar esse cara aqui vezes esse cara aqui. Tem um sinal de menos aqui, tem um sinal de menos aqui, então ele vai ficar com sinal de mais. Beleza. Então é o que está sobrando para mim agora, é esse laranja. Acontece que eu tenho ele aqui vezes esse cara aqui, com sinal de menos. Então, matei esse cara com esse cara aqui. Sobrou para mim aí, no final das contas, só o que está em verde, que é um H quadrado. Positivo. Porque tem um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui. Pronto, cheguei no que eu precisava. Certo? Bom, daí, o que eu te perguntei agora. E isso é um pouco preocupante para mim. Porque, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, Edson. Quanto é que dá isso aqui, ó? Quanto que dá essa integral? Vai dar x ao cubo sobre 3? X ao cubo sobre 3. Mais uma constante, né?
Isso. Não dá isso, Wellington. Sabe o que dá isso daí? Isso daí dá x ao quadrado, que multiplica y ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Por quê? Porque eu estou integrando em y. E se eu estou integrando em y, tudo que tiver fora de y funciona como uma constante. E aí, a tal da regra que você falou, posso pôr para fora. Então a integral que eu tenho que calcular aqui, na verdade, é a integral de dy. E desculpa, não é um y ao quadrado. É simplesmente um y aqui. Ah, entendi, professor. Entendeu? Então, Uhum. não esquece mais isso, hein? Quando você chega aqui, ó, nesse pé da coisa aqui, por que você pode pôr o h quadrado aqui? Por que você pode pôr esse h quadrado aqui para fora, como você fez? Porque você está integrando em zeta. Tudo que for diferente de zeta é constante. Então h quadrado é como constante, porque eu estou integrando em zeta. Se fosse z, podia pôr para fora. Não importa que é complexo. Se fosse zeta, aí eu não posso simplesmente pôr para fora. Aí eu tenho que ver como que fica a integral, porque zeta é a variável que eu estou integrando. Ah, então sendo constante eu posso fazer isso. No caso o h... Constante você pode pôr para fora. Você tem essa propriedade. Entendi. Propriedade aqui, ó. K é constante, f de x... f de x dy. O que vai dar essa integral? E a própria constante, no caso? Ou f de x? K depende de y? Não. Primeira coisa, quem é a variável que você está integrando? É y, né? É y. A variável que você está integrando é y. Então, tudo que for diferente de y, você pode pensar que é constante. Mesmo que não seja. Por exemplo, aqui você tem uma função. Pode ser o caralho que fosse a função aqui. Desculpa o palavreado. Pode ser, por exemplo, seno de x dividido por e elevado a x. Pode ser uma função doida. Mas depende só de x, não depende de y. Tudo que não depende de y vai funcionar como uma constante. E nesse caso aí não tem nada então, com y? Então, nesse caso aqui, k depende de y? Não. F de x depende de y? Não. K vezes f de x depende de y? Não. Isso aqui funciona como uma constante para mim em relação a y. Então, isso aqui eu posso pôr para fora. Então, isso vai ficar integral k f de x dy. Quem é que eu derivo e dá 1? Sendo que a variável que eu estou derivando, que eu estou integrando é y. É y. Então vai ficar simplesmente k f de x y mais uma constante de integração. Agora, se a sua integral fosse k f de x dx, bom, agora muda de figura, porque agora você está integrando em x. Bom, integrando em x, então, k depende de x? Não. Então, k é constante. Constante você pode pôr para o lado de fora. É uma propriedade de integral, tá? De integração. Ok, então pus para fora. F de x depende de x? Sim! Quem é f de x? Não faço ideia. Então, tá aqui a minha resposta por enquanto. Agora, se f de x fosse, por exemplo, um e elevado a x. É e elevado a x? Quem é que eu derivo que dá e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Então, é k e elevado a x mais uma constante de integração. Então, quando você vai resolver a integral, a primeira coisa que você tem que olhar é qual é a variável que eu estou integrando. Quem é a variável que eu estou integrando? A variável é x. Tudo que for diferente de x vai funcionar para mim como uma constante. Pode até ser algo que fica em função de uma outra variável e pode ser uma função doida, mas depende de x? Não. Então vai funcionar como constante para mim. Beleza? Beleza, professor. Entendido. Então tá bom. Cassiano, quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Agora, Otávio e Danilo. Vou parar a apresentação, aí vocês... É de vocês a aula. Tá dando pra ver a apresentação? Tá.
Certo, então eu vou começar a apresentação. Como o professor pediu para a gente fazer a apresentação para adicionar alguns temas ou alterar partes da apresentação, a gente vai representar a nossa apresentação sobre funções harmônicas. Primeiro eu vou passar as definições de uma função harmônica, tipo, quais são as condições para que uma função possa ser considerada uma função harmônica em uma região R. Primeiro, para essa função, ela precisa ter derivadas contínuas de primeira e segunda ordem. E segundo, ela precisa satisfazer a equação de Laplace. A equação de Laplace é a equação de essa equação aqui. A derivada de segundo grau de x de u em x e a derivada de segundo grau de u em y. A soma dos dois tem que ser igual a zero. Falando sobre as condições de uma função harmônica, agora eu vou falar sobre as suas propriedades. A primeira propriedade das funções harmônicas é que, seja uma função z analítica em R, nós podemos concluir que tanto u como v dessa função analítica são ambas harmônicas. Essa propriedade vai criar uma relação entre funções analíticas com funções harmônicas. Para provar essa propriedade, nós vamos usar as equações de Cauchy-Riemann. Nós vamos fazer vamos supor que uma função z seja analítica, que é o que a gente está querendo provar, que essa função analítica, ela possui duas funções harmônicas. Sendo essa função z analítica, nós sabemos que a função u e v delas devem ser contínuas, porque essa é uma característica de funções analíticas. E como a gente sabe que as funções u e v são contínuas, nós podemos aplicar as equações de Cauchy-Riemann para provar a propriedade. Então, aqui é a demonstração. Nós sabemos que essas são as equações de Cauchy-Riemann. Nós vamos derivar ambas as equações por x e y para obter novas 4 relações. Aí, com as 4 outras relações, nós podemos fazer uma dedução. Nós sabemos que a derivada de segundo grau de u em x é igual à derivada de v em y em x. E nós sabemos que essa derivada, se inverter a ordem, ela mantém a igualdade. Então, a derivada de v em yx é igual à derivada de v em x e y. E por isso nós sabemos também que essa derivada é igual a menos a derivada de segundo grau de u y. Chegando nessa igualdade aqui, nós sabemos então que nós podemos aplicar essa igualdade na equação de Laplace. Então a gente aplica na equação de Laplace e a gente prova que a derivada de segundo grau de 1 em x mais a derivada de segundo grau de 1 em y é igual a zero. Provando a equação de Laplace, nós sabemos que a função de u é harmônica. E, por consequência, a função de v também é, só por fazer as substituições das equações também. Agora a gente sabe como fazer a dedução de uma função analítica para uma função harmônica. Mas a gente também pode fazer o processo reverso e usar uma função harmônica para deduzir uma função analítica. Para acharmos essa função analítica, nós primeiros precisamos provar que a função u que a gente está tentando usar é uma função harmônica. Depois disso, nós vamos tentar achar a função v, que em teoria seria a parte imaginária dessa função analítica que a gente está procurando. Para descobrir essa função v, a gente só aplicar a função de Cauchy-Riemann, que a gente já sabe que é verdade para as funções de u e v de uma função analítica. E achando essa função v, a gente chama ela de harmônica conjugada. Agora eu vou dar um exemplo, tipo, aplicando meio que um exercício. Vamos supor que a gente tem uma função u que seja x² menos y².
A gente vai aplicar a derivada de primeiro e segundo grau nessa função para poder provar que a equação de Laplace funciona e que, por isso, f de u é uma função harmônica. Aplicando a derivada de u em xy de primeiro e segundo grau, a gente vai obter esses resultados. E a gente consegue provar, então, que a equação de Laplace é verdade, como dá para ver pelos resultados das derivadas de segundo grau. Agora a gente vai tentar descobrir o valor da função de v aplicando usando as relações de Cauchy-Riemann, que a gente sabe que funcionam. A gente sabe, então, que a derivada de 1 em x é igual à derivada de v em y. E como a gente já calculou antes, a derivada de 1 em x é 2x. Então, para a gente achar o valor da função de v, a gente tem que integrar esse valor em y, para a gente achar o v, porque a derivada de 1 em x é igual à derivada de v em y. Aplicando essa integral, a gente acha o valor de 2xy mais uma função em x, que a gente não sabe exatamente o que ela vale, porque a gente integrou em y. Agora que a gente achou um valor aproximado, a gente vai aplicar outra equação e tentar ver se a gente consegue achar mais alguma informação. A gente sabe que a outra equação diz que menos a derivada de v em x é igual à derivada de 1 em y. Então, a gente pega a derivada de v que a gente tinha achado negativa e a gente acha esse valor. Menos 2y menos a derivada de f de x em x. Tem que ser igual a derivada de 1y que a gente já tinha calculado antes, que é menos 2y. Sabendo que essa igualdade tem que ser verdade, porque ela é uma das relações de Cauchy-Riemann, então a gente sabe que essa derivada de f de x em x tem que ser igual a zero. E para isso ser verdade, essa função de x, ela na real é uma constante. Então a gente pode escrever que a função de v é igual a 2xy mais uma constante. E, então a função analítica que a gente está procurando, ela é x² menos 2y² mais e 2xy mais uma constante. Agora, falar sobre algumas aplicações de funções harmônicas, tipo, em que áreas elas são importantes ou para que elas são aplicadas, né? As funções harmônicas são importantes na área de análise complexa por culpa das funções holomorfas. As funções holomorfas são uma das funções mais importantes para a área de análise complexa e elas funcionam muito similares às funções analíticas. Uma função holomorfa é basicamente a função analítica que a gente calculou, uma área real mais uma área imaginária, sendo uma função, por exemplo, uma função u e uma função v. Sabendo que as relações entre funções holomorfas e funções harmônicas, que é similar à relação de funções analíticas com funções harmônicas, a gente pode usar elas para as harmônicas para, por exemplo, tentar achar exemplos ou tentar provar exemplos. Outra característica de funções harmônicas é a relação delas com as sequências de Fourier, que uma função harmônica ela pode ser decomposta em uma sequência de senos e cossenos, que é equivalente a uma sequência de Fourier. Essa característica faz a criação de uma área que é análise harmônica, que ela estuda as oscilações de fenômenos como vibrações de uma corda ou a maré dos oceanos, que são fenômenos naturais que acontecem em oscilações. Além disso, ela também é aplicada em áreas da física, matemática, processos estocásticos e engenharia elétrica.
Elas podem ser usadas para desenvolver modelos acústicos de fenômenos ou fenômenos similares que envolvam ondas ou harmônicas. Agora eu vou passar para o Otávio explicar alguns teoremas das funções harmônicas. Vou apresentar a tela aqui. Só um segundinho. Tá compartilhando? Tá sim. Ok. Eu vou fazer a continuação da apresentação do Danilo. Vou falar um pouquinho sobre agora do princípio do módulo máximo. E vou discutir um pouco sobre algumas coisas sobre ela. Bem, o princípio do módulo máximo diz que seja f uma função analítica numa região R, então o módulo de f de z não pode assumir valor máximo em R, a menos que essa f seja uma constante. Essa informação vai ser útil para a gente desenvolver alguns exercícios e alguns dos outros princípios mais para frente. Então, para começar, vamos supor que a gente tem uma função analítica em uma região R, que ela seja fechada e limitada. Uma região R mais ou menos assim, eu vou esse desenho aqui só para representar. E o que isso implica? Quando a gente tem uma região R que é fechada e limitada, pelo menos nessa função analítica, a gente implica que o módulo de f de z ela vai ser contínua em todo o R, pois o R é fechada e limitada. E por ela estar definida em uma região que é fechada e limitada, ela deve atingir um valor máximo em R. Só que até aí tudo bem, mas temos um porém nisso. Se a nossa função f... Se a nossa função f for constante, então a gente não vai ter nenhum problema. Todos os pontos vão ter o mesmo valor do módulo máximo para qualquer ponto. Só que se a função f não for constante, esse valor do módulo de f de z máximo não vai poder ser atingido no interior de R. Não vai poder ser atingido no interior de R. E sim vai ser atingido na fronteira. E isso daqui que eu estou falando agora pode ser representado por esse corolário que diz que seja f uma função analítica e não constante numa região limitada a R e contínua em R barrado, que seria a fronteira de R, então o módulo de f de z assume seu valor máximo na fronteira de R e em nenhum ponto de R. Então, como eu estava falando, se a função for analítica e não constante, em uma região limitada a R, então o valor máximo de R, quer dizer, o valor máximo na fronteira vai ser na fronteira de R e não no seu interior. Bem, vou mostrar agora um exemplo disso sendo aplicado. Então, o nosso exemplo é o seguinte. Vamos considerar essa função f de z seno de zero e a região do retângulo 0π cartesiano 0,1. Nós sabemos que essa função f ela é inteira analítica e em todo plano complexo. Portanto, ela é analítica no interior desse retângulo e contínua nos pontos de fronteira. Então, se a gente pegar em termos de x e y, nós podemos dizer que a nossa f de z vai ser seno de x cosseno hiperbólico de y mais i cosseno de x seno hiperbólico de y. E então, o módulo dele fica raiz seno ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de y. A gente pode olhar para isso e achar exatamente onde é o ponto aqui, onde o ponto de R, onde esse módulo máximo vai ser atingido.
Olhando por seno ao quadrado de x, no intervalo 0π, a gente vê que o máximo vai ocorrer quando o x vai ser π sobre 2, pois o seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 nesse ponto. Por outro lado, a nossa função seno hiperbólico ao quadrado, o nosso máximo dele vai ser dado no intervalo entre 0 e 1. Quer dizer, no intervalo 0 e 1 vai ocorrer bem na nossa extrema direita, quando o y vai ser igual a 1, pois a função seno hiperbólico de y é crescente. Com essas informações, a gente pode então achar o nosso ponto máximo. E o nosso ponto máximo vai ser atingido bem no nosso ponto z0 igual a π sobre 2. E fazendo uma breve análise da função, a gente pode ver que ela está na fronteira. Uma pequena análise da função implícita. O módulo de fz, nesse caso, vai nos dizer que o módulo máximo é atingido, vai ser atingido em z π sobre 2 mais i, e isso está de acordo com o princípio do módulo máximo, dizendo que ele vai estar na fronteira e não no seu interior. Agora eu vou falar de uma outra propriedade que diz que primeiramente, vamos considerar essa função como sendo f de z igual a uxy mais i vxy. E vamos supor que essa função aqui ela seja analítica em R e analítica em R fechado e limitado. Então, o que eu estou querendo dizer é que a f é analítica no interior de R e contínua nos pontos de fronteira. De acordo com o corolário do princípio do módulo máximo, isso nos diz que o módulo de f de z máximo ocorre na fronteira de R. O que isso implica é que o máximo da função real de uxy também vai acontecer na fronteira de R. Bem, e para demonstrar isso, temos que... Bem, o máximo, quer dizer, primeiramente, tipo, o máximo de u de xy, também vai ocorrer na fronteira de R, né? E não no interior, porque lembra que no interior de R, como a nossa função é analítica, a nossa u de xy é harmônica. Então, o máximo dessa função vai ocorrer na fronteira, e para isso a gente vai ter que considerar a função g de z igual a exponencial de f de z, que vai ser igual a exponencial de uxy mais i vxy. Então, como g é a composta da exponencial com a função f, a função g é analítica no interior de f e contínua em sua fronteira. Esse Então, IV de xy é aqui embaixo mesmo ou é lá em cima no expoente? Deixa eu... Pelo que eu tenho anotado aqui, é embaixo, mas eu posso conferir depois, se você quiser, que eu não lembro o exato. Quem é Mas eu F acho de que Z? F de Z é U de X. É em cima mesmo, eu É em acho. cima. É. Respondeu já. Uhum. Onde que eu tava mesmo? Tá. Então a gente tem que o módulo de GZ é igual a exponencial de UXY. Então o máximo ocorre na fronteira de R. E como o exponencial de x é crescente, o máximo de U de x também vai ocorrer na fronteira. Vou falar um pouquinho agora do problema de Dirichlet, espero que eu esteja falando certo, e de Neumann. A gente chama um problema de Dirichlet quando a gente quer achar uma função de U que satisfaz a condição de ser igual a outra função
dada na fronteira de R. E, às vezes, não o U, mas assim a gente quer achar a sua derivada normal. A parcial U igual a parcial de N, que deve se igualar a uma dada função na fronteira. E esse tipo de problema é o que a gente chama de problema de Neumann. O problema de Dirichlet e de Neumann são exemplos típicos de problemas de contorno. E são chamados assim porque a função U tem de satisfazer certa condição na fronteira ou contorno da região R. Os problemas de Dirichlet, eles se enunciam em achar um U em R tal que o ΔU, a variação de U, seja igual a F, com o U igual a G em parcial R. E os problemas de Neumann é achar um U em R tal que o nosso ΔU seja igual a F com a parcial de U por parcial de N igual a G, e não o U igual a G, em parcial R. E a gente vai demonstrar, vou mostrar aqui que um problema de Dirichlet, se tem uma solução, essa solução é única. Então, para isso, a gente vai supor que a U1, quer dizer, que o U1 e o U2 sejam soluções. Então, pondo U igual a U1 menos U2, a gente vai ter que o ΔU é igual a ΔU1 menos ΔU2, que vai ser igual a F menos F, que vai dar 0. Então, com isso, a gente pode ver que U é uma solução de Laplace em R, e em parcial R, o U vai valer 0, pois tanto o U1 como o U2 são iguais a G, e a G na fronteira. E como o U se anula na fronteira, pelo princípio do máximo, o U deve se anular em toda a região de R. Agora vamos considerar o problema de Dirichlet para a equação de Laplace, o que equivale a tomar f igual a 0 na equação de Poisson. Usando o mesmo tipo de raciocínio que fizemos para resolver o último exemplo, a gente pode provar que os valores de U em R não podem variar mais que seus valores na fronteira. Mas precisamente sejam o U1 e o U2 soluções do problema de Dirichlet em R, com valores de fronteira G1 e G2, respectivamente. Então, pelo princípio do máximo, nós temos que o módulo de U1 xy menos U2 xy é menor ou igual ao máximo de x, né? Xn, que pertencente à parcial R, do módulo de G1 xn menos G2 xn. E o que isso significa que a estabilidade do problema de Dirichlet, quer dizer, isso significa estabilidade do problema de Dirichlet. Isto é, pequenas variações, que são pequenas variações no valor de G, que só podem acarretar em pequenas variações nos valores de U. Essa daqui é a nossa apresentação sobre funções harmônicas e um pouquinho dos problemas de Dirichlet e de Neumann. Qualquer dúvida, se vocês tiverem e a gente puder tentar responder, estamos abertos a isso. Muito obrigado a todos. Beleza. Melhorou. Deixa eu... Ô, Cassiano, tá com a sua apresentação pronta? Quase, ainda não. Ah, não tá pronta? Tá. Rafael e a Júlia. Vocês estão com o material pronto para amanhã? Estamos sim, professor. Amanhã a gente já pode fazer a apresentação. Tá bom. Cassiano, quando que você consegue fazer a apresentação? Olha, professor, vou ser sincero. Tava bastante coisa pra fazer essa semana. Pode ser semana que vem? Semana que vem? Pode. Ok, obrigado. Não. Valeu mesmo. Porque tá feio aqui o negócio. Tá bom. O Pedro Hernandes, você consegue apresentar semana que vem? Semana que vem eu consigo, professor. Preferiria se fosse assim. Não, tá bom, não tem erro, tá?
Então deixa eu mostrar para vocês aqui agora como é que ficou então o nosso esquema, tá? Pera aí só um pouquinho. Deve ter chegado aí para vocês. Se não tiver chegado, vocês reclamam. Então olha só, na sequência seria o Cassiano, depois amanhã Rafael e a Júlia, que vão apresentar, porque eles estão com o material pronto amanhã, tá? E daí então para a semana que vem seria o Pedro, e aí depois Gabriela e o João Paulo. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou pegar aqui o Rafael e a Júlia, que tá com o material pronto, o Cassiano vou jogar aqui junto com o Pedro, porque na verdade eles estão sozinhos fazendo seminário. É isso mesmo, né? Tanto o Cassiano quanto o Pedro estão sozinhos. Tá bom. E aí, por conta disso, é justificável até eles terem um pouco mais de tempo, tá? Então ficou desse jeito aí, beleza? Daí amanhã a gente tem... temos a Blenda e a Tatiane. Deixa eu ver aqui como é que tá. 46 minutos. 46 minutos. Hoje a gente teve o Vinícius falando e teve o... Ok. Vamos fazer o seguinte. Ô Blenda e Tatiane, vocês conseguem falar amanhã? A gente consegue sim, professor. Então tá bom. Então vou deixar para amanhã para vocês falarem junto com a apresentação do Rafael e da Júlia, beleza? Que hoje teve hoje teve o Wellington falando, enfim, aí não vai dar. Então tá bom. Então para amanhã, então ficou aqui, ó. E aí quarta que vem. E em princípio quinta que vem. Ok, beleza. Se alguém tiver contato aí com o Gustavo ou com o Vinícius, por favor avise que eu estou precisando falar com eles. De qualquer forma eu vou pedir para o colegiado tentar o contato. Professor, quarta da semana que vem não é feriado? Dia de Tiradentes? É provável. Dia 21 de abril? Sim. É bem provável que seja. Converso com vocês pelo zap para confirmar, mas é bem provável que seja, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Daí eu já converso com vocês e a gente tem tempo para fazer isso aí, para prorrogar, então a gente prorroga, tá? Não tem problema. Beleza, galera? Alguma pergunta? Alguma dúvida para o Otávio e o Danilo? Otávio e o Danilo estão lá assim, ó. Não, pessoal, não pergunta nada. Tô brincando, hein? Tá de boa, então? Tudo tranquilo? Professor, Fala lá, Danilo. Tem que postar os slides daí naquele negócio do trabalho que você colocou no Classroom, né? Eu gostaria. Tem pessoas que ainda não postaram. Eu já tinha pedido para postar. Então, ó, o Danilo lembrou aqui uma parada importante. Gostaria que lá no Classroom, todo mundo que já apresentou colocasse os seus slides lá. Anexasse lá, tá? Aí posta os dois Isso, slides. os dois, tá? Tá bom? Certo, pessoal? Quem não pôs, coloca lá. E avisa o resto da turma. Quem já fez, quem não pôs, coloca lá pra nós lá, tá? Então tá bom, galera. Mais alguma questão? Tá. Deixa eu só correr aqui quem que tá na aula. Beleza. Ok, então fechamos. Nos vemos então amanhã. Valeu, galera. Muito obrigado. Bom dia pra vocês. Bom trabalho. Cuidado com a porcaria do vírus, hein? Vão com Deus.
Falou, professor. Até mais. Até mais. Falou, professor. Tenha um Até bom dia. mais. Bom dia para vocês também.